Bem-vindos a mais um episódio da Estante de Livros. Hoje vamos falar sobre física quântica, espiritualidade e autoconhecimento e sobre um pedido que me foi atendido. Bem-vindos. Em 2013, quando fiz a minha reconexão pessoal e comecei a sentir as energias e as frequências nas minhas mãos, fiquei muito curiosa. Eu era uma cética, a ter uma vida normal como todas as outras pessoas, nunca tinha sentido tais sensações e o meu ego precisava de explicações. Compreendi que as tinha na ciência, na física quântica, ao estudar com a doutora Eric Pearl, ao estudar a ciência base que dá corpo também e explica um pouco o fenómeno da cura reconectiva. Procurei nos livros sobre consciência, espiritualidade, esta nova união de que tanto se fala, e todos eles me traziam alguma novidade. Mas nenhum deles conseguia explicar-me de forma mais exaustiva os fenómenos em si e o seu paralelo na espiritualidade. Foi em 2019 que me deparei com um achado, o livro da professora Eliane Xavier. A primeira parte do livro enquadra historicamente o aparecimento da física quântica e leva-nos através das descobertas de maior importância, explicando-as. Fala-nos, por exemplo, do papel do observador na física quântica, a dualidade onda-partícula, o quantum de Max Planck, o efeito fotoelétrico, a sobreposição quântica, o gato de Schrödinger, o princípio da incerteza, e fala-nos depois dos modelos atómicos e um pouco da teoria das cordas e de algumas outras teorias sobre o multiverso. Na segunda parte, vai-nos dar ainda mais explicações de outros fenómenos, mas relacionados agora e fazendo paralelismos com a espiritualidade, passando pela intenção, observação, motivação, o vácuo e vários aspectos da filosofia budista que se vêem revistos em alguns fenómenos da física quântica. A minha convidada de hoje é a autora deste livro e é com muito gosto que eu a tenho aqui na estante de livros. Ela dá cursos online de física quântica e de espiritualidade, que inclui o envio deste livro. Eu fiz o curso durante a pandemia e foi-me uma ajuda preciosa para as minhas apresentações de cura reconectiva e para consolidar os conhecimentos que eu tinha e acrescentar outros tantos que ela me trouxe com este curso e com este livro. É a professora Eliane Xavier, mestre em Física Teórica na área de caos quântico pela Universidade Federal do Paraná. É especialista em ensino de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É pesquisadora do Grupo de Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e graduada em Matemática e Física. Participou em cursos de aperfeiçoamento para professores do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É verdadeiramente uma professora. Há uma frase atribuída a Einstein que diz: se não sabes explicar de forma simples, é porque ainda não percebeste bem o suficiente. A professora Eliane Xavier tem esse dom de nos explicar de forma simples conceitos extremamente complicados. Vamos conversar um pouco com ela. Professora Eliane Xavier, muito obrigada por vir a este nosso episódio da Estante de Livros. É um gosto tê-la aqui. Muito obrigada, agradeço o convite. É sempre uma alegria estar com você, Cristina. Eu já apresentei-a à minha audiência, falei de todos os cursos que tirou e todo o seu currículo académico, mas eu ocultei uma parte muito importante da sua vida. É praticante budista, aluna do Lama Padma Samten desde 2004, são muitos anos a meditar. E foi provavelmente por essa prática meditativa e pelo conhecimento budista que teve esta capacidade, ao estudar física quântica, de fazer estes paralelos. Antes de lhe fazer a pergunta principal, quero antes fazer uma listagem dos aspectos espirituais
que faz paralelismo com a física quântica na segunda parte do seu livro. Fala-nos, por exemplo, da intenção, da motivação. Fala-nos do aspecto da cocriação, do aspecto dos tipos de mente e do salto quântico, observação, impermanência, a vacuidade budista, a consciência como forma mais subtil da matéria, a consciência primordial e, principalmente, aquela parte harmoniosa e tão bonita que nós estamos a vivenciar neste espaço e tempo, ou no agora, a conciliação entre todas as religiões e o princípio de complementaridade de Niels Bohr. Como é que nasceu este livro fabuloso que tanto me ajudou e tanto está a ajudar as pessoas, professora Eliane? Na verdade, eu primeiro estudei física quântica, né? Primeiro eu fiz o mestrado, eu não conhecia o budismo ainda. Eu nem imaginava que eu trabalharia com a física quântica nesse viés que eu trabalho hoje. Uhum. Quando eu terminei o mestrado, que eu conheci o meu mestre, que é o Lama Padmasambhava, comecei a meditar. Também não foi aquela questão de que eu quis virar budista, que eu procurei o budismo, também não foi isso. Na verdade, eu procurei a prática de meditação. Aí, depois que eu fui saber que tinha o mestre, que eu nem conhecia a meditação, nem sabia como é que funcionava, então eu caí meio assim, por uma sincronicidade, não foi nada muito planejado. E aí, quando eu comecei a estudar os ensinamentos, né, os paralelos, eles surgiram ouvindo os ensinamentos do mestre Lama Padmasambhava. Que bonito. Eu ia para os retiros e ficava com o meu caderninho, anotando os ensinamentos que ele ia dando. E aí, durante os ensinamentos, eu tinha esses insights, né? Ele dava um determinado ensinamento, e aí eu pensava, nossa, mas isso é o que fala lá na física quântica, só que lá fala de outro jeito. Mas é isso que ele acabou de falar. Aí eu anotava lá no meu caderninho. Conforme eu ia ouvindo os ensinamentos, eu ia associando com a física quântica que eu já tinha estudado. E até foi algo muito bom, assim, muito produtivo para mim, porque me levou a entender melhor o que eu tinha estudado. Porque na academia... Que interessante tudo o que está a dizer. Quer dizer que a teoria e toda a parte intelectual, depois nesses retiros e com o conhecimento que estava, ou a sabedoria que estava a absorver, aprofundou, deixou de ser intelectual, passou a ser outra coisa, é isso? Passou de conhecimento para sabedoria, né? Ok. Porque a gente sai da universidade com muito conhecimento. A gente sabe fazer várias contas, vários cálculos, mas falta um fio que passe por dentro e que conecte aquilo tudo que a gente estudou, que é realmente o maior ganho. E, às vezes, no mundo acadêmico, isso fica um pouco relegado, pelo menos num departamento de física, onde se foca muito a produção de tecnologia. A ênfase maior é dada na nossa capacidade de fazer cálculos e resolver problemas. Essa parte filosófica, essa parte de visão do mundo, digamos, do paradigma... que se vai especializando e perde o pouco Exatamente. geral, não é? Exatamente. E isso exatamente. foi a filosofia budista que lhe trouxe, Foi a complementou. filosofia budista. Foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu falava com o meu mestre, né? Eu falava, agora eu estou entendendo o que eu estudei. Que coisa boa! É muito engraçado isto, quer dizer que aconteceu consigo o que está a acontecer na realidade no planeta Terra. A espiritualidade e a ciência estão-se a encontrar. E encontraram-se em si também, não é? Nesses momentos de insight em que dizia, agora eu consigo encaixar a peça do puzzle do gato de Schrödinger nesta parte da existência, não é? Exatamente. E isso aconteceu por quê? Porque o universo que o Buda descreve é o universo quântico.
não é o universo clássico, né? E eu percebi que as pessoas que não conheciam a física quântica iriam ter muita dificuldade em absorver a preciosidade que é o ensinamento budista. Então, eu vi que a física quântica ela é como um pré-requisito para o ensinamento budista. Porque se você já quebra aquele paradigma da ciência materialista, cartesiana, Da separação matéria e espírito, não é? Exatamente. Quando você ouve o ensinamento, essa sabedoria riquíssima das filosofias orientais, aquilo faz sentido. Então, eu me vi numa urgência de divulgar esse paradigma quântico para as pessoas, porque a minha sensação foi de que as pessoas estavam deixando de absorver, né, esse néctar que é essa sabedoria, por às vezes estar com uma mente engessada. Limitada nessa separação de matéria. Exatamente. E por isso que me motivou a montar o curso de Física Quântica para o público leigo, né? Eu assumi esse desafio, né? Como ensinar Física Quântica para o público leigo. Mas eu realmente abracei essa causa e comecei E que bem que o faz, O curso que fiz online consigo foi extremamente esclarecedor, acompanhado com o livro ainda mais, e o livro é, antes de mais, uma consulta para mim também, porque me ajudou muito na minha área profissional, como eu também já disse. Agora, o trabalho não está feito e a professora Helene Xavier continua a todo o vapor. Além de ter turmas e turmas do curso online sempre a abrir e a fechar, tem diretos nas redes sociais e tem imensas entrevistas com várias áreas da espiritualidade. A cura conectiva, já fizemos alguns diretos juntas. Quais os paralelos da cura conectiva com a física quântica? Já vi a professora Helene Xavier a falar de tantos outros aspectos, como por exemplo a hipnose, como por exemplo a programação neurolinguística, tantos outros, a psicoterapia, inclusivamente também já vi. Podem seguir a professora Helene Xavier no Instagram. Como é o seu endereço no Instagram, professora Helene Xavier? Eliane_Xavier_física. E depois podem comprar os livros da professora Helene Xavier no site sabedoriaquântica.com.br, certo? Certo. Como é que é fazer esses diretos? Trazem novidades? Aprende mais ao ver outros paralelos, ou acha que os paralelos bases já lá estão e depois são apenas variações? Não. É um universo em expansão. É como o nosso próprio universo, que ainda está se expandindo de forma acelerada, né? Assim também somos nós, né? Os micro-universos dentro desse macro-universo. Cada live, cada profissional, cada área diferente que a gente conversa, novos paralelos surgem. É uma troca muito bacana, porque os profissionais aprendem, eu aprendo com eles, e ao mesmo tempo estamos beneficiando todos que estão ali também junto com a gente, né? Absorvendo. Já estou a imaginar o próximo livro, não é? Sim, eu já estou me ensaiando aqui, sim. O próximo livro não deve demorar. Ficamos à espera do próximo livro. Obrigada pela sua participação na estante de livros. Vai ser ótimo poder partilhar isto com outros e espero que alguém possa traduzir este livro rapidamente, porque não é um livro só para Portugal ou Brasil ou para as pessoas que falam em português. Eu julgo que é um livro com uma potencialidade enorme e espero que muito brevemente lhe apareçam convites de muitas editoras, professora Helene, porque merece. Muito obrigada, um abraço forte. Muito obrigada, um forte abraço. Nossa vida humana preciosa. O Buda ilustrou a raridade do nascimento humano precioso com uma metáfora em que comparou os bilhões de universos a um enorme oceano sobre o qual boia, em algum ponto, um aro de madeira. O aro é constantemente tangido pelo vento, ondas e correntes.
no fundo do oceano vive uma tartaruga cega. Uma vez a cada 100 anos, ela sobe à superfície para tomar ar, descendo então de volta para o fundo. As leis da probabilidade são tais que mais cedo ou mais tarde, no momento em que a tartaruga vier à tona, o vento soprará o aro para cima de sua cabeça, que assim o atravessará. O facto de que isto venha a acontecer é algo que mal podemos conceber. De acordo com os ensinamentos do Buda, as chances de alguém encontrar um nascimento humano precioso são ainda menos prováveis. No meu caminho na ciência, deparei-me com dados igualmente fascinantes em relação à probabilidade da vida surgir no nosso planeta da maneira como vivemos. As condições que nos levaram, desde o nascimento do universo, no Big Bang, até aos dias de hoje, a existirmos da forma como existimos neste lindo planeta, rodeado de condições favoráveis por todos os lados para a nossa sobrevivência, é realmente igualmente rara. Começando com o nascimento do nosso próprio universo. O modelo que usamos nos dias de hoje, que já passou por algumas importantes comprovações científicas, é o do Big Bang, onde o nosso universo teria surgido de uma grande e muito veloz expansão, oriunda de um ponto minúsculo, a que chamamos de singularidade. Apesar de o nome Big Bang sugerir uma ideia de explosão, na verdade, o que o modelo diz é que houve uma expansão muito rápida de toda a matéria que estaria condensada neste ponto, digamos, primordial. A diferença entre explosão e expansão é que no primeiro caso a matéria seria lançada de forma caótica e desigual por todos os lados, como ocorre normalmente numa situação explosiva. Já o que observamos no universo é uma distribuição aproximadamente uniforme de galáxias e matéria. O universo contém leis, forças e constantes da natureza. Estas desempenham um papel fundamental no comportamento da matéria e que, em princípio, apresentam o mesmo valor em qualquer parte do universo e em qualquer momento da sua história. Por exemplo, um átomo de hidrogênio é igual na Terra ou numa longínqua galáxia. As constantes da natureza são uma série de valores misteriosos que se encontram na raiz do universo e que lhe conferem muitas das suas atuais características, constituindo uma espécie de código que encerra os segredos da existência. Elas constituem uma misteriosa propriedade do universo. Descobriu-se que o tamanho e a estrutura dos átomos, das moléculas, das pessoas, dos planetas e das estrelas não resultam de um acaso nem de um processo de seleção, mas dos valores dessas constantes. Sendo o Big Bang um acontecimento acidental, descontrolado, a probabilidade de o universo permanecer para sempre num estado caótico de máxima desordem seria colossalmente esmagadora. O facto de haver estruturas com alguma ordem é um mistério muito grande, tão grande que alguns físicos dizem tratar-se de um gigantesco acaso. Se toda a energia liberada pelo Big Bang fosse uma pequeníssima fração mais fraca, a matéria voltaria para trás e se esmagaria num gigantesco buraco negro. Se fosse minimamente mais forte, a matéria dispersaria tão depressa que as galáxias nem sequer chegariam a se formar. E isso refere-se a frações extremamente pequenas, trilionesimais. Isto quer dizer que bastava que a afinação falhasse, um pouco de nada, e o universo não teria a possibilidade de abrigar vida. Seria uma probabilidade de se atirar uma flecha ao acaso para o espaço e ela atravessasse todo o cosmos e atingisse um alvo com milímetros de diâmetro situado na galáxia mais próxima. O mais extraordinário é que foi de facto liberada a energia rigorosamente necessária para que o universo pudesse se organizar. Isto é, nem mais nem menos energia que a estritamente necessária para tal. É incrível não só a afinação requerida nas diversas forças, na temperatura do universo primordial, na sua taxa de expansão, mas também nas diversas coincidências necessárias no nosso planeta. A nossa mera existência
parece depender de uma extraordinária e misteriosa cadeia de coincidências e improbabilidades. As propriedades do universo, tal como estão configuradas, são requisitos imprescindíveis para a existência de vida. Essas propriedades poderiam ser infinitamente diferentes. Todas as alternativas conduziriam a um universo sem vida. Para haver vida, um grande número de parâmetros teria que estar afinado para um valor específico e rigoroso. Esta afinação existe e chama-se princípio antrópico. O princípio antrópico significa que o universo está concebido de propósito para criar vida. Bem, depois de tanta informação, espero que ainda se lembrem da tartaruga submarina e do aro que boia no oceano. Pois bem, desta forma, o que haveria de absurdo na proposição budista sobre esta probabilidade? Absolutamente nenhuma. Ressaltando que a ciência fala apenas sobre o aparecimento da vida humana como conhecemos, mas a vida humana preciosa é ainda mais rara, por ser a vida de seres que, além de estar na forma humana, têm a oportunidade de utilizar o tempo no planeta para estudar e praticar o Dharma, atingir a liberação da experiência cíclica que chamamos de samsara e beneficiar os seres. Termino com as palavras do mestre Shagdut Tulku Rinpoche. Quando apreciamos a raridade do nosso nascimento humano precioso e a oportunidade que ele nos oferece, começamos a entender que não devemos desperdiçá-lo, mas sim devemos preencher seu propósito mais profundo, revelar a essência da nossa existência, a verdadeira natureza da mente.